Fala galera, beleza? Tranquilo? Sossegados? Estamos nós aqui, né, para mais uma aula, para mais uma aula de geografia e nós, né, vamos para agora divisão regional do Brasil. Então, a partir de agora nós vamos trabalhar com o tema Brasil e primeira aula nós vamos ver as divisões. E a partir de então nós vamos começar a trabalhar com as regiões do nosso país, tá certo? Então essa aula prometo que vai ser um pouco mais rápida, né? Porque geralmente minhas aulas são um pouco longas, né? Principalmente quando eu penso essas aulas para o terceiro colegial. Então eu acho que terceiro colegial não é fazer um resuminho, né, chinfrim, não. É tentar trazer uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Fazer uma discussão um pouco mais com detalhes, trazendo mais questões, ok? Então vamos lá. Para dividir um país, né, do tamanho do Brasil é uma tarefa bastante complexa, ok? A divisão sempre vai envolver a necessidade de se ter um critério, ok? Então, nós nessa aula vamos ver 3 divisões. E uma divisão é a divisão oficial, é a divisão do IBGE, que é a política administrativa. Os mapas, né, do Brasil, das regiões, dos estados já mudaram bastante, certo? E hoje nós temos um mapa estabelecido desde 1988, que é a data da nossa última Constituição, certo? Entretanto, nós vamos ver algumas classificações, algumas divisões, que a gente chama de subjetiva, né? Que vão destacar outros critérios, né? Por exemplo, como um critério geoeconômico ou, né, poderíamos colocar aqui, ó, completar, então, quem sabe faz ao vivo, né? Ou de integração à globalização, que é o caso da divisão regional lançada pelo Milton Santos, professor de geografia da USP, sensacional. Professor Milton Santos, já nos anos 90, já está falando de globalização, de integração à globalização, ou até um pouco antes dos anos 90, falando disso, ok? Então, temos que dar esse crédito para ele, que é da nossa geografia aí, um dos grandes nomes da geografia brasileira. Primeiro vamos falar então da divisão política administrativa, que é adotada pelo IBGE desde 1942. Então essa divisão ela vai levar em conta o quê? Né? O perfil dos lugares, né? As suas características, a localização no mapa do Brasil, né? Então, se ela leva em conta a localização, né? Quais seriam, pensando a Rosa dos Ventos, se é norte, se é sul, se é leste, oeste, etc. e tal. Os elementos físicos, a geografia física dos lugares, os elementos humanos e econômicos, tá? Então, vamos ver, né, essas classificações. Veja, o primeiro mapa do Brasil aqui, do IBGE, de 42 a 69. Então, quando eu estou em sala, eu gosto de fazer lá uma brincadeirinha com vocês, para vocês, né, tentarem pegar, identificar coisas estranhas, né? Então, nesse mapa de 42 e 69, perto do nosso mapa hoje, ele traz muitas diferenças, né? Quais seriam? Uma região leste. Não existe mais região leste, ok? Então, parte da região sudeste, né, tem estados hoje que pertencem ao Nordeste que pertenciam ao Leste. São Paulo não pertencia à região Leste, pertencia à região Sul, ok?
E outras coisas que estão mais escondidinhas são os territórios, ó, território do Guaporé, território do Acre, do Rio Branco, do Amapá, Ponta Porã, do Iguaçu. O que seriam esses territórios? Territórios eram áreas que não eram consideradas unidades territoriais que representam hoje estados. Eles não tinham o status de estados da Federação Brasileira. Eram áreas quase que inabitadas, pouco habitadas, eram áreas ainda com bastante presença de espaço natural, então eram áreas que eram administradas, atenção, administradas pela União, certo? Não pelos estados ou não pelos governos estaduais ou provinciais dessas regiões. Estaduais, né? Província é no império, ok? Então, o que vai acontecer com o tempo? Alguns desses territórios vão ganhar autonomia, vão ser promovidos para unidades territoriais federadas do Brasil. E assim sendo, vão ter governador do estado, vão ter assembleia legislativa, vão ter que ter toda uma burocracia que dê suporte para essas coisas, tá certo? No ano de 1970, voltando, né? Nós não temos Brasília, nossa capital está aqui no Rio de Janeiro, certo? Chamada Guanabara. Então, aqui em 70, some a região leste, surge então a região sudeste, né? Existe ainda território como o de Roraima e São Paulo se insere na região sudeste. Em 88 é a nossa última, né, divisão oficial. Então, nós já temos, né, a região, né, norte completamente com estados federados. Goiás foi desdobrado, certo? Percebam também aqui de 70 para 88 surge o Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, né? E lógico que eu não mencionei Brasília, DF, aqui no meio de Goiás. Então, as maiores regiões em ordem decrescente, norte, porém a menos densa, né? Com a menor densidade demográfica. Centro-oeste, com a segunda maior região, só que também com a segunda menor densidade demográfica. Aí o Nordeste, terceira região e segunda maior densidade demográfica. O Sudeste, né, a quarta menor, mas a mais densa. E quinto, o sul do Brasil, com a menor região e acho que a terceira maior densidade demográfica. Ok? Então, essa é a divisão oficial. Então, são 26 unidades federativas, unidades territoriais e um distrito federal. Os territórios somem, alguns estados desdobram, formam-se 5 grandes regiões, né? E aí, sempre em sala de aula, eu lanço a questão: por que se criam novos estados ou municípios? E a resposta é: para melhor administrá-los. Entretanto, né? Então é importante que a gente dê ênfase nesse entretanto, todavia, né? A partir do momento que surge um novo estado ou surge um novo município, principalmente um estado, né? Tem-se a necessidade de constituir toda uma burocracia para administrá-lo, né? Então, acho que fazem uns 6, 7 anos atrás, o Pará teve um plebiscito para desdobrar o estado em 3. O que ia acontecer?
ia surgir então mais 2 governadores, mais 2 assembleias legislativas, mais 2 burocracias de funcionários públicos, né, ligados ao judiciário, ligados ao executivo, ligados ao legislativo, para poder administrar esses novos estados. Então é necessário recursos, mais recursos. E uma coisa que vocês devem ouvir aí na televisão, que certos estados, como o Amapá, né, eu acho que o Amapá é o caso mais flagrante, que não tem recurso para custear toda a sua máquina pública, né? Os gastos do estado, né, às vezes são maiores do que sua receita, e assim necessita de constantes aportes, né, dinheiro oriundo do Estado, da União Federal, para que poder dar conta dos gastos, ok? Então, por isso que tem que se pensar muito antes de criar um município novo, né, um estado novo. Ali, eu sempre também tenho falado nas aulas que onde fica a Unicamp, eu acho que é um bairro de Campinas chamado Barão Geraldo, uma coisa assim. E esse bairro ele já teve alguma movimentação para, né, dividi-lo de Campinas. Se, né, isso acontecer, o dinheiro, o aporte que vem do Estado para a cidade de Campinas para poder dar conta de gerir aí essa infraestrutura, essa coisa toda vinculada com a Unicamp, vai toda para esse novo estado. Então você imagina o impacto que seria para a cidade de Campinas perder, né, a esse bairro chamado Barão Geraldo, uma coisa assim. Aí mais uma vez os mapinhas das mudanças. E agora nós vamos, né, para as outras 2 classificações, né? Classificações que vão trazer mais detalhes do ponto de vista geográfico. A classificação do IBGE é uma classificação bastante formal, né? Eu acho que é mais uma classificação bem política administrativa. Essas 2 classificações elas vão trazer mais pormenores, trazer mais detalhes, tá certo? Então a primeira classificação ela foi feita, né, conduzida pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Então é a chamada classificação das 3 grandes regiões geoeconômicas. Então percebam, 3 grandes regiões: amazônica, nordestina e centro-sul. Todas essas regiões elas vão apresentar um perfil, né? E esse perfil ele pode estar atrelado ao desenvolvimento econômico ou a aspectos físicos, ou aspectos, né, o desenvolvimento pode ser também um misto dos dois, uma limitação de desenvolvimento com aspectos físicos, tá certo? Então essa divisão, né, ela vai trazer, acho que mais realisticamente, né, as relações sociais, políticas, econômicas, porque ela vai tentar fazer uma interação com essas variáveis, né, a variável econômica, a variável histórica, cultural e a variável, né, física, da geografia física, ok? Então veja, né, o domínio da Amazônia legal, então com, né, um destaque para, óbvio, para a floresta, para a hidrografia, uma área de fronteira agrícola e de intensa extratividade, né, exploração mineral e vegetal. O Centro-Sul, né, a maior mancha urbana do país. Então vejam que é Centro-Sul. Pega a área do Centro-Oeste, pega a área do Sudeste e pega a área do Sul. Então, uma região mais industrializada, né, mais urbanizada. Então, podemos colocar aqui também, né, região industrializada, mais urbanizada e de agropecuária moderna. E a região nordestina, que vai envolver
uma grande contradição, né? Problemas sociais, né? Pobreza e riqueza convivendo, né? De forma muito flagrante, ou a parte da zona da mata, né? Assim, com mais riqueza, e a parte da caatinga com mais pobreza, a parte mais úmida, a parte mais árida, certo? Então, é uma região que vai apresentar essa contradição, que tanto é econômica, social e física, ok? Vamos lá ver o mapinha. Veja, né? Esse mapinha também ele tem algumas coisas interessantes. Então, tá aqui, ó. Esse mapa já tem ali, essa classificação já tem alguns anos, certo? Então, hoje, se esse mapa fosse modernizado, a gente poderia dizer que o início da Amazônia não seria mais aqui, ele estaria aqui, certo? Porque toda essa região aqui já foi ocupada, já foi alterada. Tocantins também, certo? Seria mais o bico do Tocantins, que é uma região ainda mais assim, mais vazia. Mas o Arco do Desmatamento aqui está fazendo um trabalho fantástico, certo? Infelizmente, né? Mas veja aqui então, o sul do Mato Grosso está no centro-sul, nessa classificação. Assim como o norte de Minas não está no centro-sul, ele está na região nordeste. Então, a aparência, a fisionomia do norte de Minas não é do sudeste, é da região nordestina. Veja que o Maranhão está dividido no meio, ó. Metade do Maranhão tem perfil de nordeste e metade do Maranhão tem perfil de Amazônia, ok? Então é um mapinha bem legal, né? A classificação do Geiger. E para terminar a nossa aulinha, né? A última proposta é de Milton Santos. E aí, né? Sempre destacando, conforme eu disse lá no início, Milton Santos já era um pesquisador, um geógrafo à frente do seu tempo, porque ele já estava fazendo uma conjugação lá nos anos 80, dos anos 90, do Brasil, né, na globalização, e usando de um linguajar filosófico. Então, o professor Milton Santos, um cara difícil de ler, né? Um cara complexo de ler, porque ele usa muito um linguajar da filosofia dentro da geografia. Então, o critério dele seria esse, né? A integração com a globalização, né? A densidade da urbanização. Então, eu retiro da apostila isso, né? Professor Milton Santos, levando em conta a infraestrutura informacional dos lugares e baseado na densidade dos sistemas de relações que possibilitam o fluxo de mercadorias, capitais e informações entre eles, propôs uma nova divisão, né? Então, ele usa muito essa expressão, né, do tempo aniquilando o espaço. Então, nessa expressão que é uma expressão bem típica da globalização, esse desenvolvimento científico informacional, ok? Então, na proposta do Milton Santos, nós temos a região concentrada, que seria a região sudeste e sul, a região nordeste, heterogênea, né? Com aquelas contradições que o Geiger chama atenção. O centro-oeste, ele já via que o centro-oeste já estava nos anos 90 apresentando um grande crescimento econômico, né? Cada vez mais com o agronegócio integrado na globalização. Então pensem, a região centro-oeste é uma produtora gigantesca de soja, de milho. E aonde que é esse destino? O exterior. Então está integrada com a globalização, né? E a amazônica, de baixa integração, né, com a globalização e de baixa
interação tanto com o Brasil quanto com o mundo. Então, isso na visão dele lá nos anos 90, ok? Aqui seria a classificação do Milton Santos, ó. Região Nordeste, região concentrada e região Centro-Oeste e Amazônica. Então a gente pode dizer que se o Milton Santos vivesse hoje, ele também faria isso, né? Ele integraria boa parte da região Centro-Oeste na região concentrada e também uma parte do Nordeste, que seria essa parte litorânea. Por que eu digo isso? Porque o Nordeste, principalmente a região litorânea, é uma região que tem sido constantemente visitada por turistas, né? Ela é uma região que houve uma melhoria muito grande da infraestrutura local, hoteleira, né? Então aeroportos, portos, hotéis, por conta da Copa do Mundo de 2014. A gente não pode esquecer isso, certo? Isso gerou mais contradição ainda, né? Porque a gente vai eu nunca fui no Nordeste, mas quem foi disse que existem áreas lindíssimas, estruturadíssimas, só que se você for para dentro das cidades, como Fortaleza, como Maceió, como Recife, aí você vai descobrindo a pobreza, né, que essas regiões metropolitanas apresentam. Ok? Isto posto, então, né, fecho aqui nossa aula de divisão regional, a primeira dessa nova fase, e a próxima aula de vocês é a Amazônia. Valeu, abraço!